Aleluia. Bom estarmos juntos mais uma vez. Isso é sinal que estamos vivos, não é mesmo? Você está aqui na manhã desse dia tão gostosa e Deus tem muito para falar ao teu coração, para que possamos viver uma vida sossegada, de acordo com o propósito, com a direção de Deus. Você que está conosco online, queremos pedir a bênção de Deus sobre você. Fique conosco até o final dessa palavra, que Deus tem algo poderoso para nós, através de um tema bastante interessante, que nós vamos desenvolver com esta palavra que nós vamos meditar juntos. Eu chamo a sua preciosa atenção para 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 6 a 9. Queridos, nós vivemos um tempo tão complicado, que nós vemos só irritação no meio do povo, motivos de tristeza, motivos de angústia, motivos de lutas e dificuldades pela situação do momento que nós estamos vivendo. E são coisas que fazem mal, tanto para o nosso corpo, quanto para a nossa alma, e também para o nosso espírito. E nós sabemos que somos tentados a todo instante na nossa maneira de viver. E eu quero estar desenvolvendo algo muito interessante que às vezes vem sobre nós e nós não conseguimos discernir muitas vezes as tentações, não é? E eu quero estar falando sobre isso, verdade sobre a tentação. E esse texto nos diz assim de uma forma bastante clara sobre esse assunto, de uma pessoa que também viveu, biblicamente falando, um tempo de muita tribulação, de muitas tentações, e ele venceu, não é? E nós queremos nos basear nesse texto, então, de 2 Pedro 2, versículos de 6 a 9, que diz assim: Deus condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito, porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias, esse homem bom, que vivia entre eles, ficava muito agoniado ao ver e ao ouvir as coisas, mas que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia de julgamento. Olha que palavra, né? Um tanto pesada, mas também de uma forma bastante clara, que vem trazer para nós, de nós podermos estar atentos com o que está acontecendo, não é? E nós, por sermos seres humanos e vivermos num país supostamente democrático, muitas vezes nós achamos, queridos, que temos o poder, a liberdade e a autoridade para fazer certos comentários, não é? E isso em todos os escalões, não é? Quer seja das autoridades constituídas, quer seja do nosso governo local, quer seja dos nossos queridos parentes e amigos, e vai por aí afora, não é? Nós nos damos o direito de estarmos vivendo, às vezes, engrossando a fileira das coisas ruins que nós temos visto no nosso dia. Então, amados, todos os dias nós somos tentados. Nós somos tentados de uma forma ou de outra, dentro de casa, às vezes pelo nosso próprio cônjuge, dentro de casa pelos nossos filhos, dentro de casa pelos nossos pais. Nós somos constantemente tentados, não é? Com coisas, com situações que não são corretas aos olhos de Deus. Me perdoe, mas isso é o fato de nós não nos atentarmos muito para a palavra de Deus. E aí nós não sabemos exatamente como o Senhor pensa em cada situação. E em todas elas que nós vimos e ouvimos todos os dias, é só o fato de nós estarmos atentos. Será que Deus se agrada desse tipo de situação? Será que Deus se agrada com o que eu estou fazendo? A minha vida tem estado, de fato, de acordo com os propósitos de Deus?
O que tem vindo sobre mim, tem vindo porque Deus tem permitido, porque Deus tem mandado, ou porque eu estou buscando determinadas coisas. Não é? Então é muito importante nós estarmos diante de Deus constantemente buscando esses valores. E nós vemos isso em Jesus, não é? Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou, orando, não nos deixe cair em tentação. Ele ensinou isso com muita clareza na oração do Pai Nosso. Não é? E queridos, olha, nós somos levados todos os dias a tentações. Não é? Em diversas áreas, não só em áreas promíscuas, na área sexual, mas em outras áreas também. Discrepância, não é? No relacionamento. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Na maioria das vezes, um somente que cede, o outro não. Eu quero sempre ser a razão principal, eu quero ter razão de tudo. Não é assim que acontece? E muitas das vezes, essas pequeninas coisas causam no coração da pessoa que está do nosso lado um tempo muito ruim. Não é? E às vezes nós nem percebemos tais acontecimentos. Então nós precisamos estar observando se Jesus, não é, falou isso nos livros de cair em tentação. Nós temos que estar muito atentos, todos os instantes, na palavra de Deus, para ver o que Ele faz e tem para falar para nós. Então, assim como Jesus, queridos, nós também vivemos dessa forma, mas Ele resistiu o tentador em tudo. Ele foi um exemplo para nós. A palavra de Deus nos dá muito direcionamento sobre essas áreas da vida que nós enfrentamos todos os dias e precisamos de resistir nas tentações, para que ela não venha trazer e gerar o pecado nas nossas vidas. Então o tentador sabe que a nossa carne, a nossa estrutura humana, ela é fraca. Nós somos fracos, estamos dentro de uma estrutura muito frágil, não é? O nosso corpo é tão frágil que se você morrer aqui agora, daqui para tarde você já está fedendo. Olha como é fraca essa estrutura que nós estamos dentro dela. E muitas vezes nós valorizamos ela tão somente e esquecemos da nossa alma e do nosso espírito que vem de Deus. Então é muito importante nós estarmos atentos a esses assuntos, e Deus tem me preocupado muito com isso, com a minha vida. O que eu quero falar para vocês, eu não estou falando olhando para vocês, estou olhando para mim. A palavra está apontada para mim mesmo, não é para ninguém de vocês. E eu tenho me preocupado muito com isso nesse tempo, principalmente porque está chegando a hora de nós nos encontrarmos face a face com o nosso Deus. Isso é muito importante, não é? De estarmos atentos. Nós somos tentados constantemente, não é? E quando nós permitimos que a tentação ela tome o vulto do qual ela tem sido destinado, nós vamos para o ato, e o ato sempre desagrada a Deus. E aí, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo diz com muita segurança diante de Deus: sujeitai-vos a Deus. Olha só, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É muito firme isso. Se ele bate na tua porta hoje, você fala não. Ele bate na tua porta amanhã de novo, você fala não outra vez. Vai chegar uma hora que ele não tem mais como voltar para te tentar, porque você está revestido com a presença de Deus. Então o texto que lemos, querido, 2 Pedro, nos mostra que Ló, ele afligia o seu corpo todos os dias, constantemente, porque Sodoma e Gomorra estava vivendo uma perversão sexual muito grande. E ele sabia que aquele tipo de coisa desagradava o coração de Deus. E ele lutava com todas as suas forças para que aquilo não chegasse dentro da sua casa, para que aquilo não fosse a realidade da sua família. E ele buscava trazer conhecimento para os seus, para não viver aquilo que Sodoma e Gomorra estavam vivendo. E nós temos feito isso nas nossas vidas. É sobre isso que eu quero falar ao teu coração nesta dimensão. Então, verdade sobre a tentação. Nós estamos aqui na linguagem de hoje, não é? A tentação não vem de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15, diz assim: quando alguém for tentado, não diga essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo não tenta ninguém,
mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas e pelo seu próprio mau desejo. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Olha que dureza, queridos. O pecado produz morte. Mas pastor, morte física? Olha, nós podemos dizer que sim também, não é? Por que Judas foi se enforcar? Porque quando ele viu aquilo que o Senhor Jesus tinha ensinado para ele, que alguém entre eles haveria de o trair, Jesus foi muito claro, ensinou sobre esses valores. Quando Judas caiu em si, que ele viu a besteira que ele fez, o pecado que ele gerou, que ele nutriu no seu coração e que ele foi realizar, trouxe arrependimento amargo, e ele não teve força para se arrepender e se achegar diante de Deus. O pecado de Judas tirou a sua própria vida, tanto a vida física quanto a vida eterna. Olha só, para você ver como isso é pesado, não é? Então, queridos, a morte, ela vem sobre nós, sim, por causa dos nossos pecados. Quantas pessoas que são dependentes químicos, que estão aí à mercê de uma droga, ou de bebida alcoólica, que vivem bêbado. Chega uma hora que os seus organismos já não resistem mais, e a pessoa morre por causa daquilo. Morreu 2 vezes também, física e eternamente falando. Então nós precisamos estar atentos, não é? Porque o texto que nós lemos diz assim, que Deus não tenta a ninguém. Deus não tenta a ninguém, não é? Se a tentação não vem de Deus, de quem quer que nós somos tentados? Você sabe que existem somente 2 diretrizes: a de bênção, que vem de Deus, e a da tentação, que vem do nosso inimigo, chamado Satanás. Se tem alguém na face da terra, queridos, que Satanás odeia, não é aquelas pessoas que estão lá no mundo desgraçado, não. A preocupação dele é com você, comigo, com nós, com a gente, com cada um de nós, que estamos buscando nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Então ele sabe que eu e você é transformado. Ele sabe que eu e você, quando não mais somos tentados e aceitamos a tentação no nosso coração, nós nunca mais vamos voltar para ele. Olha que coisa interessante. Então ele trabalha 24 horas trazendo para os nossos olhos aquilo que a nossa carne gosta, para o nosso paladar aquilo que é satisfatório para o nosso corpo. E é por isso que nós temos que estar cuidando nessa dimensão. No capítulo 4 de Mateus, versículo 1, está escrito assim: então Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Quantas vezes nós somos levados a ser tentados por pessoas que nós amamos tanto? E quando vem de pessoas que nós amamos tanto, querido, dói muito, machuca o nosso coração. Não é assim? Eu tenho certeza que é assim com você, porque é assim comigo. Eu sou semelhante a você, homem de carne e osso, não é? E que constantemente nós somos tentados. Só que Jesus, ele venceu o tentador. Ele não permitiu que a tentação fosse acima daquilo que o Pai é e era para ele na vida dele aqueles dias. E é esse princípio, querido, que nós precisamos estar atinados constantemente. Estar observando as coisas que vêm sobre nós. E não permitir que a circunstância da vida seja maior do que a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo em nós. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Ele tinha convicção de quem era Jesus. E olha em que momento que ele foi tentado. Depois de 40 dias de jejum e oração, ele estava fragilizado no seu corpo, com muita fome. Mas foi a hora em que ele teve força suficiente no reino do Espírito para vencer o tentador e desfazer todas as suas investidas. Queridos, isso é muito forte, não é? Isso é muito forte sobre cada um de nós. Então o texto que lemos, a tentação é um processo que ela envolve 3 estágios. A tentação, guarde isso, a tentação é um processo que envolve 3 estágios. Primeiro vem a cobiça. Você cobiça aquilo que não é teu.
Você deseja, muitas vezes, de uma forma exacerbada. Você maquina uma forma para você ter aquilo que você está cobiçando. Então, a cobiça. A palavra do Senhor diz assim, que aquele que cobiça aquilo que não é teu, está pecando contra Deus e seu irmão. Então, a primeira ação da tentação é a cobiça. Depois que a cobiça sentou no nosso coração, ela vem para a nossa mente e fica constantemente lançando setas. Sabe quando você fica conjecturando? Ah, mas se eu fizer assim, eu consigo aquilo. Ah, mas se eu fizer aquilo outro, vai ser fácil. Ah, se eu tiver essa atitude, eu vou conseguir. Isso se chama cobiça. Pastor, é errado eu desejar ter coisas? Não, queridos. Mas as coisas não podem tomar o primeiro lugar no nosso coração. Então, a primeira atitude desses 3 estágios é a cobiça. O segundo é o pecado. Desceu a cobiça para o coração, assentou no coração. Nós não conseguimos enxergar mais nada diante dos nossos olhos. Nós ficamos fixos naquilo. É isso, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu quero, porque é isso que eu quero. Aí você vai e comete o delito. O segundo estágio da tentação é o pecado consumado por cada um de nós. E a terceira estágio da tentação é a morte. Satanás, ele é sutil, queridos. Ele coloca o nosso coração e fica, sabe, constantemente soprando coisas que não é nossa. Mas, pastor, é aquilo que é de bom, aquilo que vai acrescentar na minha vida, aquilo que vai acrescentar no meu ministério. Não, querido, isso aí é de bênção. Porque quando você está focado naquilo que é de Deus, se você está focado naquilo que vem dos céus, não é pecado. Mas quando nós cobiçamos aquilo que não é de Deus, o Senhor não tem aquilo para nós. Aí aquilo gera morte. E aí as três atitudes, os 3 processos, né, se assentam em nós, toma conta das nossas vidas, e nós não conseguimos chegar mais nada além daquilo que nós cobiçamos e buscamos. Sabe, queridos, essa verdade não é para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Essas verdades não é para aquele que é incrédulo, porque ele não tem compromisso com nada e com ninguém, muito menos com Deus. Então ele está vivendo como um animal no campo. O dono dele vai lá, chama ele, ele vem. Manda ele ir, ele vai. Porque ele tem um dono. Nesse caso, o dono aqui é Satanás. Mas essa colocação do texto é para nós, igreja do Senhor Jesus. Olha o que o Senhor diz para nós em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Portanto, olha só como que é para mim essa palavra, como é para você essa palavra. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem aqui já escapou? Quem aqui tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quem aqui já nasceu de novo? Essa palavra é para você também. Portanto, vamos fixar bem esse texto, que é muito importante nós termos ele grifado na nossa Bíblia. 2 Pedro 2,20, 2,20. Portanto, se depois de ter escapados da corrupção do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficando de novo envolvidos, olha só que duro, nelas, e vencido por elas, torna-se-lhes o último estágio pior, o de antes de nós termos conhecido ao Senhor. Olha só que situação, porque nós fizemos pouco caso do que nós aprendemos e conhecemos, e fomos lavados, fomos remidos, regenerados. Nós fizemos pouco caso. É exatamente o que aconteceu com Judas. Ele estava andando com Jesus, Jesus ensinou, na noite que Jesus foi traído, Jesus falou, um dos discípulos lá na mesa da celebração da ceia, um dos discípulos perguntou, Senhor, mas quem é esse que vai fazer tal coisa? Jesus falou assim, aquele em quem eu colocar um bocado molhado em seu prato. Jesus pegou um pedaço de pão embebecido com vinho e pôs no prato de Judas. E Judas pegou aquele pedaço embebecido e comeu. Ele já estava tão engodado pelo pecado, ele já estava tão certo. O pecado já tinha assentado no coração dele, a cobiça já era realidade. Agora ele foi para o ato. Qual é o ato? De entregar o Senhor Jesus. Todas as vezes que nós
pisamos na verdade do Evangelho, que nós tornamos essas coisas de volta para nossas vidas, nós somos semelhantes a esse texto do qual o apóstolo Pedro está dizendo para nós. Então, queridos, é muito importante eu e você gravar esse princípio. A tentação, ela não vem de Deus. Nós temos visto e ouvido muito dizer por aí, não sei porque Deus me tenta desse jeito. Deus não tenta ninguém. Isso é muito forte, queridos. Olha, amados, nós temos que atentar para uma palavra como essa. Nós estamos chegando a um tempo muito difícil. Eu creio que não muito longe desse dia nós vamos ser arrebatados. E essas coisas impedem a manifestação de Deus na minha vida e na sua também. Isso é muito importante. Não somos tentados acima do que podemos resistir, diz a palavra. Olha o que diz lá para nós, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará ser tentado acima do que podeis suportar. Com a tentação, dará também o escape, para que possamos suportar a tentação. Olha só que coisa linda. Então o Senhor quer que eu e você vençamos, queridos, todas as investidas que vêm sobre nós. E nós podemos vencer assim como Ló venceu. Quando a gente olha a história de Ló, lá em Gênesis 19, nós ficamos assim atordoados com o que aconteceu na família desse homem. Mas quando nós ouvimos Pedro colocar que ele afligia diariamente a sua alma, o seu corpo, o seu espírito, pela situação em que ele estava vivendo dentro de Sodoma, ao ponto de Deus do céu se manifestar e ir até a casa do seu tio Abraão, conjecturar com Abraão o que ele iria fazer, e tirou Ló e a sua família de Sodoma e de Gomorra, para que ele não fosse fulminado junto, destruído junto com aquele mundo. Queridos, Deus está nos orientando hoje para que nós não sejamos destruídos junto com esse mundo que vai perecer não muito longe desses dias. Esse é o intento dessa palavra para mim e para você. Prepare-se. Sabe, peça ao Senhor que dê um coração transbordante diante dele, coração que olhe para aquilo que ele tem falado e viva intensamente os valores dos céus, não os valores da terra, porque os valores da terra estão complicados. Queridos, eu vou falar para você, se eu ficar olhando para os governantes, se eu ficar olhando pela situação que nós estamos vivendo, eu vou me azedar todos os dias, que tem vindo coisas sobre nós que é estarrecedora, e nós sabemos que nós somos a geração que vamos ver muitas coisas acontecer daqui por diante. 2021, nós vamos estar entregando na mão do Senhor na próxima quinta-feira, porque é tempo de nós estarmos nos revestindo do alto, estar sendo cheio do Espírito de Deus para vencer o que virá sobre nós em 2021. E cada ano, querido, daqui por diante, vai se acirrar mais, ao ponto de chegar a hora que o Senhor vai retirar a sua igreja aqui da terra. Por isso nós precisamos que esses valores, que é terreno, não venham sobre mim e sobre você, para vencermos toda a ação do inferno. Então, queridos, muitos dizem, não pude resistir à tentação. Isso não é verdade. Eu não resisti àquela tentação. Vimos isso constantemente. Podemos sim. Dá para vencer? Sim. Infelizmente ainda tenho diabetes, né? Não tenho vergonha de dizer isso. E quem vive perto de mim, principalmente de casa, né? A Márcia que está aqui, o Tiago que está aqui, eu sempre fui vidrado em doce, amo doce. Mas eu vejo às vezes, a pastora faz uns pudins muito gostosos. Eu vejo aquilo na mesa, sabe, a carne pede aquilo. E eu falo, não, hoje eu não posso comer. E passo 15, 20 dias, até mês, sem comer doce. E gostando muito de doce. Mas eu sei que não é bom que eu coma doce. Eu posso resistir o desejo da minha carne. E tenho que levar a minha mente a resistir tudo aquilo que Satanás tem trazido sobre a minha vida, sobre a vossa vida. E sobre isso, nessa semana, não é? Semana de muito pudim, me veio essa palavra. Se eu resisto um doce que eu gosto tanto, por que eu não posso resistir o tentador? Por que nós não podemos resistir? Isso em todas as áreas, queridos. É tão certo como estou te vendo. Não é? Então eu posso resistir às tentações sim. Não é? Muitos nós temos visto isso, que ela foi mais forte do que eu.
do que você, do que nós. Olha, foi mais forte, eu não resisti, comi, bebi, falei, fuxiquei. Não é? E quando a gente fala, meu Deus, fui eu que falei isso, aonde já chegou lá, falei aqui, ó, chegou lá. E muitas vezes quando chega lá, chega de uma forma diferenciada daquilo que você falou aqui. Já percebeu isso? Mas quem falou isso? Foi o pastor Samuel. Quando eu vou ouvir que o irmão falou lá, meu Deus, não foi isso que eu falei. E o capiroto está aqui na minha orelha, rindo de mim. Quem mandou você falar? Você não tinha que ter falado sobre isso. Isso é uma realidade, queridos. Nós vemos isso toda semana, todos os dias. Não é? Mas eu gosto demais do Salmo 118. O Salmo 118 é algo que me traz vida nessa dimensão de entendimento de palavra. No versículo 12 diz assim: cercaram-me como abelhas. Quem cercou? As ingerências. Aquilo que vem sobre a minha mente, aquilo que vem sobre o meu coração, aquilo que vem para mim para que eu pratique aquilo que não é de Deus. Cercaram-me como abelhas, mas se apagaram como fogo de espinho, pois em nome do Senhor a despedacei. Você já viu fogo de espinho? Eu creio que muitos de vocês não viram. Se você coloca uma caeira de espinhos, você toca fogo naquilo que está sequinho, forma aquela labareda enorme, mas dentro de alguns minutos se apaga, queima rapidamente. Assim é a vida de quem tem Jesus e vive dele. O fogo que vem de Satanás, que nos cerca em volta de nós, rapidamente ele se apaga, porque não consegue ficar na vida de alguém que é ungido, direcionado pelo poder de Deus. Isso é muito forte. Então as tentações existem para ser vencidas em nome de Jesus. Eu posso vencer, você pode vencer, queridos. E da maioria das vezes nós já nem confessamos mais as tentações. Se eu confesso a tentação, queridos, para Deus e para o meu líder, meu discipulador, eu não vou confessar pecado, que é muito mais dolorido o pecado. Isso é muito importante diante de Deus. Deus sempre vai livrar os seus filhos de cair em tentação. Versículo 9 que nós lemos: também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Olha só que dureza de palavra, não é? Ele sabe livrar, querido, a mim e a você, quando nós de todo o coração nos posicionamos diante dele, permitimos que ele venha sobre nós e traga aquilo que nós tanto precisamos. Sabe, querido, Deus libertou Ló porque ele rejeitava o mal e não se sentia bem vendo o que se passava naquela nação, naquela cidade. Ele vivia diante de Deus, clamando ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, me dê força para mim e para minha família, não permita que eu caia nessas tentações, não permita que eu esteja sendo um com esse mundo que está perdido. Ele clamava diante de Deus, e Deus ouviu a sua oração. Deus permitiu que os anjos fossem lá na casa dele, e disse para ele: olha, Ló, se aperta, rápido, vamos sair daqui, porque enquanto você estiver aqui eu não posso fazer nada. Enquanto nós estivermos nessa vida, enquanto nós estivermos aceitando aquilo que Satanás traz sobre nós, Deus não pode fazer nada. E Deus só fez o que fez na vida de Ló, porque ele viu a atitude do coração desse homem. Deus está olhando para a atitude do nosso coração. Ele olha para mim e para você, e está vendo como é que nós estamos vivendo nesse tempo tão difícil, que todos os dias, querido, nós só ouvimos notícias ruins, só ouvimos coisas que desagradam o nosso coração, e isso não é de bênção para mim e para você. Precisamos, queridos, estar atentos. Então é tempo de nós vivermos de todo o coração para o Senhor Jesus, deixar de fato o mundo e os seus costumes. E às vezes nós engrossamos junto com o mundo, não é isso para a gente fazer. Nós temos que ditar regras para o mundo. A igreja do Senhor Jesus está aqui para ser modelo. É por isso que o Senhor Jesus permitiu que eu e você fôssemos igreja nesse tempo. Porque se fosse necessário, Ele mandaria os seus anjos aqui na terra. Mandaria um anjo na tua casa, como foi na casa de Ló. Mas naquele tempo eles não tinham ainda nada do Senhor Jesus. Cada um tinha que buscar o seu sacerdote. Mas o Senhor então mandou anjos na casa de Ló. E Ele não precisa mandar anjos na minha casa, porque eu tenho a palavra, eu tenho o Senhor Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, você tem o Senhor Jesus sobre a tua vida. Não precisamos de mais nada, queridos, da parte de Deus, né? Então Deus via que todos os dias Ló afligia sua alma justa. Ele não se envolvia com a injustiça daquele povo.
Será que nós temos lutado contra a injustiça nas nossas vidas, com as nossas famílias? Ló não quis se envolver com a injustiça, com a imoralidade daquele povo. E sabe, amados, está difícil? Está, não está fácil. Meu Deus do céu, como está difícil você vencer. Porque vem coisas para o teu ouvido que já está magoando o teu coração. E uma pessoa querida sua vem e fala com você: mas você viu lá o governador do estado, olha o que ele está fazendo. Não é? Por que será que ele está trazendo essa vacina da China para nós, sendo que a China não está usando essa vacina lá? Por que nós vamos ser obrigados? Se eu não for obrigado, ontem lá um dos capa preta lá do STF falou que aquele que não tomar a vacina vai pegar 8 anos de prisão. Olha que imposição, são coisas que traz uma ira para o nosso coração, uma revolta, e volta para esse princípio dessa palavra que nós estamos falando. Percebeu como que o Satanás está aí agindo de uma forma desesperada contra mim e contra você? Nós temos que adquirir uma resistência que eu ainda não tenho, mas ela já é minha, já está em mim, só falta eu educar o meu pensamento, educar a minha mente, educar o meu coração, e não deixar sair palavras torpes, palavras de desabono, principalmente sendo uma autoridade que eu sou, que você é em Cristo Jesus. Aquele que nasceu de novo tem uma nova identidade, e nós proclamamos aqui que nós somos do Senhor Jesus. Então não pode sair, querido, e Satanás ele fica esperando. Lembra o que Ana fez? Ana foi lá aos pés do sacerdote, o sacerdote brigou com ela. Logo de manhã, você já está embebecida? Não, meu Senhor, eu não estou embebecida, estou aqui clamando diante do meu Deus, porque eu estou esperando de Deus algo. O que foi que aconteceu? O sacerdote diz para os ouvidos de Ana que Deus te dê aquilo que você está buscando. Olha só que interessante. E ela saiu correndo, porque foi uma autoridade que falou aquilo que ela queria e precisava de ouvir. Satanás, ele fica esperando, queridos. Os demônios ficam esperando. O que é que vai sair da nossa boca? E quando sai uma palavra de desgraça, de maldição, palavras ruins, pejorativas, falando mal do irmão, ele sai com aquela palavra e vai implantar aquela semente que você lançou. Olha que interessante. Por isso nós precisamos de estar cuidando com as tentações que têm vindo sobre nós e contra nós todos os dias. Estivemos falando com a família antes de ontem, e, meu Deus, que família amargurada, que família doente. O marido, a esposa, 2 filhos, um casal de filho lindo, uma família linda. E quando ela começou a abrir a boca e falar o que está se passando na vida dele, eu falei: meu Deus, quanta palavra de maldição lançada sobre. E lá a maldição já está trazendo a vida pela qual ela está sendo destinada. Desgraça, destruição. E quantos de nós estamos lutando com desgraça e destruição? Quantos de nós estamos lutando? Porque nós estamos dando lugar pela nossa palavra, por aquilo que falamos diante de Deus. Aí em Hebreus 12:4 diz assim: precisamos resistir às tentações até o sangue. Ainda que eu esteja sangrando, eu resisto a tentações. Olha só como eu estou falando de algo que é difícil para mim mesmo, mas é algo que eu preciso de viver. Em toda a vida, todos os dias, para que vá bem a minha vida, para que vá bem a vida dos meus filhos, para que vá bem a vida dos meus amigos, para que vá bem a vida dos meus irmãos, dos meus vizinhos. Eu quero ser, queridos, eu declaro isso para o Senhor: Senhor, eu quero ser bênção nessa rua que eu habito. Eu quero ser bênção para os meus vizinhos, eu quero transformar tudo que é de ruim na minha vida, para que eu possa abençoar a vida de tantos outros, porque a minha palavra ela é pesada. E Satanás sabe disso, não é? Então, queridos, se nós deixarmos a carne falar mais alto do que a alma e o espírito, a tentação vai consumar o pecado em nós. Olha que realidade. Então é eu que vou neutralizar o pecado. Eu que vou neutralizar a situação de desobediência diante de Deus. Então nós aprendemos hoje, não é? Verdade sobre a tentação. Se você quiser, eu posso te dar esse rascunho para você meditar nele e estar trazendo para a tua vida. Na quarta-feira vai sair aí, né, para os nossos lives da semana, que vai ser normal. Peça uma cópia, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito com essa palavra, não é? Então, se a cada dia eu posso ser influenciado pelo diabo, por que não eu seja influenciado pelo Espírito Santo? Não é? Eu não posso ser influenciado por Satanás.
Eu não posso ser influenciado pelos demônios, porque o que anda aqui dentro de mim, o que habita em mim é a presença de Deus. Eu vou dar lugar para o outro que não tem nada a ver com o meu Senhor. Olha lá como isso é profundo, não é? Então o propósito do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, é para não cairmos em tentação, lembrando sempre que o Senhor jamais vai nos desamparar. Amém, queridos? Vamos vencer a tentação juntos? Em nome de Jesus, vamos ficar em pé? Quero orar por você que já é do Senhor Jesus, mas que não tem conseguido vencer as tentações. Quero orar por você que ainda não tem Jesus como seu Salvador. Quero orar por você que esteja recebendo todo o revestimento dos céus, para ter nova vida, ter prazer com Deus e viver no propósito dele. Quero orar por você, por essas pessoas que nós colocamos. Feche seus olhos. Feche seus olhos diante de Deus. Tudo que Deus tem para te dar, queridos, você não vê com esse olho que a terra vai um dia destruir. O que você vai receber de Deus, você vê com o olho do Espírito. Os olhos do Espírito é onde Deus traz para nossas vidas. Então feche seus olhos diante de Deus. Se você já é do Senhor Jesus e não tem vencido as tentações na dimensão dessa palavra que você ouviu, levante a tua mão a Ele. Se você ainda não é do Senhor Jesus e quer recebê-lo como Senhor e Salvador da tua vida, levante a tua mão a Ele. E eu quero orar por todos. Primeiramente, para recebermos e termos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Mas, sobretudo, para que você receba todo o revestimento dos céus. Para ter nojo de tudo o que te dá prazer fora do propósito de Deus. Pai, nós sabemos que somos tentados todos os dias. Satanás tem de uma forma furiosa se levantado, ó Deus, contra a sua igreja, contra esse povo, que tem procurado, ó Deus, testificar quem é o Senhor. Mas o mundo moderno, as situações do mundo, dos nossos dias, têm sido avassaladoras sobre as nossas vidas. Nós não temos conseguido, ó Deus, a vencer as tentações. Temos visto, ó Deus, tentações aflorando no coração de tantos filhos do Senhor que estão aqui na manhã desse dia. Mas eu me levanto contra elas, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Assim como Ló resistiu lá em Sodoma, assim como o Senhor Jesus resistiu depois de 40 dias de jejum e oração. Ó Deus, nós não queremos ser como Judas, nós queremos ser como Ló, queremos ser como o Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, que nós venhamos a resistir toda a tentação, nos dando palavras brandas, palavra de sabedoria, palavra vinda dos céus, e não palavras direcionadas pelo inferno. Porque o inferno já está instalado, ó Deus, instaurado no nosso meio, o anticristo já está no nosso meio, ele tem tentado nesses dias, ó Deus, destruir a sua igreja. Mas a Tua palavra afirma que as portas do inferno não prevalecerá sobre a vida da Tua igreja. E nós estamos orando, meditando como igreja vitoriosa, e dizemos não a Satanás. Querido Deus, traga revestimento para a minha vida, para que eu vença as tentações. Senhor, traga revestimento para esses amados, para que eles vençam a tentação, em nome de Jesus. Queridos, busque de Deus, quando vier a tentação, clame ao Senhor, peça a Ele, clame por Ele, busque dEle, e Ele vai te dar a vitória. Você que ainda não tem convicção de vida eterna, o Senhor Jesus diz assim para você nesta hora, Romanos capítulo 9, versículo 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, em teu coração crer que Ele ressurgiu dos mortos, você será salvo, visto que com a boca você faz confissão para a vida eterna, e no seu coração você crê para ser justificado diante de Deus. Essa é a palavra de Romanos capítulo 9, versículo 8, 9 e 10. Em nome de Jesus, confesse o Senhor Jesus aí onde você está agora. E nós vamos fazer isso junto para a glória do nosso Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu declaro agora, por fé,
que o Senhor é o meu Salvador, que o Senhor é meu Senhor, o meu Salvador. O Senhor é aquele que lava de todos os meus pecados e redime-me de todo mal. Por isso, em teu nome, Jesus, eu me dobro agora, porque a tua palavra diz que diante do Senhor todos os joelhos dobrará, aqueles que estão nos céus e aqueles que estão aqui embaixo na terra. Mas nesta manhã eu me dobro diante de ti, declarando a tua soberania, o seu domínio sobre a minha vida. Eu entrego o controle dela nas tuas mãos. Vigia o meu pensamento, a minha mente, as minhas palavras, que não seja palavra de maldição, mas sejam palavras de bênção, em nome de Jesus. Que toda tentação que tem vindo sobre mim, eu as vença, em nome de Jesus. Assim como está escrito no Salmo 118, eu declaro na minha vida agora. E o versículo 12 me diz: cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinho. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu despedacei. Todas as tentações, todas as tentações, todas as tentações, todas as tentações não tem lugar na minha vida, porque a minha boca é boca de Deus, a minha mente é a mente do Senhor Jesus, e nesta dimensão eu vou viver todos os dias da minha vida sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus os abençoe. Tenha uma semana cheia de vida, cheia de graça, cheia do poder de Deus, e seja vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus, vencendo todas as tentações. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus.